Products. Foi onde a Click... Obrigado aí pela oportunidade de a gente compartilhar um pouco do conhecimento aí. Vamos tentar colocar tudo em prática aqui, de ponta a ponta, passando aí desde a extração dos dados, transformação, embarque no catálogo, até a preparação de um data warehouse, utilizando o Compose como automação disso. Então, tentar transformar esses conceitos aí em algo mais palpável, né? Em alguma coisa mais visual, demonstrando dentro das soluções aí como é que isso se aplica. Então, esses 3 blocos aqui, ó, movimentação dos dados, construção do Data Warehouse de maneira automatizada, né, com DWA, Data Warehouse Automation, e a governança com o Click Catalog, ou chamado também de Click Data Catalyst. Os 2 nomes se aplicam à mesma ferramenta. Então, a gente estava falando nessa sequência aqui, né? Então, a gente fala de disponibilizar os dados a partir da replicação, espelhamento ou ingestão de dados a partir de qualquer fonte de dados para outras fontes. Estamos falando de preparar a estrutura de dados para responder a questões analíticas ou de predição ou qualquer outro tipo de necessidade de acesso aos dados, tanto em Data Warehouse quanto em Data Lakes. E estamos falando de, ok, uma vez que o dado está estruturado, como é que meu pessoal de análise de qualquer ferramenta, não necessariamente só ClickSense, como é que o pessoal de Analytics vai conseguir chegar nesses dados se ele não sabe exatamente onde os dados estão, né? Então, eu tenho um Data Lake, mas eu não tenho a vara de pescar para poder consumir esses dados lá. Aí é que entra o catálogo, que é um pouco mais do que simplesmente um catálogo, é até uma solução baseada em Hadoop, que já está preparado aí para a plataforma de Big Data também, tá? Então, como já foi mencionado mais cedo, a ideia da Click está sendo transformar dados em informações, mas principalmente transformar o Analytics em decisões, em insights. Então, acho que esse é o grande caminho, justamente por conta da infinidade de fontes de dados que a gente tem e a interferência dessas fontes de dados umas nas outras, né? Mesmo que eu seja uma empresa de logística, por exemplo, eu sei que um coronavírus da vida tem impactado no meu processo logístico, que aumentou o consumo no sistema financeiro através de cartões de crédito e entregas de delivery. Então, os dados são realmente em volumes extraordinários e de várias fontes diferentes. A gente comentou aqui já a respeito dessa terceira geração, né, de BI, que é a independência do decisor, ou seja, eu estou baseado na segunda, que era self-service, mas eu gerei uma certa dificuldade de governança. Agora eu preciso destravar o potencial analítico também com a governança desses dados. Então, essa terceira geração está pautada um tripé, né? Presença em qualquer lugar, ou seja, eu poder usar o Analytics de qualquer aplicativo, de qualquer solução, tablet, celular, smartphones em geral, né? E também meus notebooks, computador, enfim, e com inteligência aumentada. Eu uso essas ferramentas, essa ferramenta me ajuda a progredir na minha própria análise. Mas o nosso foco aqui é a democratização dos dados, porque sem dados eu não tenho inteligência aumentada, nem tenho presença em qualquer lugar. Eu preciso ter os dados disponíveis para que todo o resto da cadeia possa funcionar adequadamente, tá? Então, a ideia aqui é que a gente consiga mostrar quais são as soluções que podem, de alguma maneira, apoiar nessa disponibilidade dos dados. Começando, pessoal, pela parte de replicação desses dados. O que é replicar o dado? É o trazer o dado para uma posição ou para um local onde ele se torne disponível para tomada de decisão, inteligência artificial, streaming de dados, data warehouse, projeções, seja o que for, mas que eu consiga trazer esse dado de onde ele está para onde ele tem que estar para poder realmente ser efetivo, tá? Isso porque tem vários motivos. Talvez a sua empresa se encontre num desses motivos aqui. Por exemplo, eu tenho múltiplas fontes de dados. Eu preciso juntar essas fontes de dados para minimamente tornar mais fácil o pessoal do Analytics consumir um único silo, né? Uma única ilha de dados em vez de um monte de ilhas separadas. Ou talvez eu tenha limitações na taxa de transmissão de longa distância. Eu estou trazendo o dado do meu ERP para dentro do meu Data Warehouse, ou para dentro do meu Data Lake, ou para dentro da minha área de stage, só que essa área de stage está na nuvem. Quando eu tento transmitir um volume extraordinário de dados, eu não consigo. Talvez eu tenha restrição de horário, porque quando eu tento fazer a transação para copiar os dados dos meus sistemas, eu interfiro no uso da equipe que está usando o sistema transacional. Então, não dá para fazer isso toda hora. Preciso fazer só à noite. Se esse negócio não funciona à noite, eu perco a janela e só posso fazer no outro dia à noite. Então, eu vou ficar ali com defasagem de 2 ou 3 dias. Se o meu processamento leva muito tempo, às vezes a gente começa a processar alguma coisa de grandes volumes ali, sei lá, 7 horas da noite e 8 horas da manhã não terminou ainda, o negócio começa a invadir o horário de expediente, 9, 10, 11, meio-dia, e está lá invadindo o horário de expediente. Então,
Se você tem um ou mais desses tipos de problemas, formatos mais antigos, hospedagens em estruturas computacionais híbridas, local e nuvem, ou mesmo sistemas legados e fechados como SAP, talvez a nossa solução possa auxiliar em algum momento. Por quê? Porque a ideia dela é fazer integração de dados. E integração de dados não só copiar a coisa de um lado para o outro, mas integrar o dado em tempo real. Em tempo real significa que eu fiz uma venda, essa venda cai no meu modelo de dados, automaticamente ele é empurrado para dentro do meu data warehouse e ele cai lá na tabela FAT nas suas dimensões. E a gente está falando isso de 2 a 3 minutos para que a operação seja concluída de ponta a ponta. Então, a gente está falando de um data warehouse em tempo real, quase que isso. É pseudo real time, né? É near real time. Pode ser para data lake, pode ser para stream de dados, pode integrar dados de mainframe, pode juntar, então, sei lá, tenho uma base Oracle, tenho uma base SQL Server e preciso juntar uma porção dessas duas bases em um banco de dados de alta performance, por exemplo, o Teradata, ou eu preciso jogar isso no Cloudera, que seria já numa estrutura de Big Data, enfim, seja qual for a direção, o software Replicate, que é o Click Replicate, antigamente chamado de Atomit Replicate, pode ser uma boa solução para isso. E como é que ele trabalha, pessoal? Trabalha da seguinte maneira. Quando eu configurar aqui, que eu vou montar um agora aqui para vocês, ao vivo, quando eu configurar a replicação para ela funcionar, ele vai fazer com que a minha estrutura de origem seja criada no destino automaticamente. Então, eu não vou ter que ir lá abrir meu, sei lá, se for um Postgres, se for um MySQL, um Oracle, um SQL Server, eu não vou precisar ir lá e digitar assim, create table, nome da tabela alunos, ou nome da tabela vendas, ou invoices, ou faturar, nada. Ele vai criar a estrutura, o esquema na plataforma de destino. Quando ele fizer isso, ele vai se encarregar de fazer a transformação dos dados, ou seja, transformação da tipologia. Se eu tenho do lado de cá um dado que vem do tipo varchar, por exemplo, e do outro lado ele tem que chegar como string, ou do lado de cá é int, e do lado de lá ele tem que chegar como integer, e do lado de cá talvez seja double, e ele tem que chegar do lado de cá como numeric, eu não preciso me preocupar. Ele mesmo vai transformar o dado que está do lado de cá, a tipologia, para o compatível do lado do destino. Isso acelera demais o meu trabalho. Eu, como configurador da replicação, não tenho tanta preocupação. Se, eventualmente, adicionar novas estruturas aqui, ele também replica, que é o que eu vou falar aqui embaixo sobre a replicação de dados e estrutura. Vou pular o CDC aqui. A replicação de dados e estrutura óbvio, a ferramenta é uma ferramenta de replicação, então ele tem que replicar os dados. Mas ele replica também a estrutura. Significa que se eu adicionar uma coluna, se eu mudar a tipologia de uma coluna, se eu deletar uma coluna, essa mudança que aconteceu do lado de cá, ela vai ser refletida do outro lado. Isso é muito bom para manter os ambientes sincronizados, origem e destino. E o processo de replicação via Replicate consegue nos auxiliar nisso. Preciso replicar tudo? Não, posso filtrar os dados e fazer até transformações. Depara, filtros, lookups, que eu preciso realizar antes que o dado seja entregue no destino. Então, já dá para fazer as transformações já no processo também de replicação. E por que eu pulei o CDC? Porque o CDC é a técnica que é usada para fazer com que esse dado seja movimentado. Presta atenção. Existe nos bancos de dados relacionais uma área separada chamada log de transações. Cada banco de dados dá um nome para isso, tá? No SQL Server chama Transaction Log. No Oracle chama Redulog. No MySQL chama log de transação. Aí deve repetir os nomes. Log de transação. E assim vai. Cada um tem uma área de registro das operações. Por quê? Imagina só. Eu preciso aumentar o preço do meu hall de produtos em, sei lá, 5%. Então, eu vou emitir um comando aqui de update que vai alterar tudo em 5%, tá? Então, ele começou ali no primeiro produto, tênis, ele aumentou em 5%, camiseta, ele aumentou em 5%. Só que quando ele chegou lá em bola de futebol, caiu a energia, a rede parou, aconteceu algum problema, que o banco de dados ficou inoperante. Quando ele voltar, ele vai voltar com metade dos dados atualizados e metade dos dados não atualizados? Não. Porque ele faz essa operação primeiro numa área chamada log de transações. Ou seja, ele garante que tudo é feito ou ele garante que nada é feito. Ele nunca fica num estado intermediário. Bom, se ele tem uma área separada do banco de dados, né, separada da tabela onde os dados estão efetivamente gravados, eu posso usar essa área para transitar aquilo que acontece no banco para outro lugar?
Pode. Isso que a técnica de CDC do clique replicate faz. Ele replica os dados baseado no log de transações. Isso significa, na prática, o seguinte: sabe aquele select medonho que a gente roda lá na tabela de faturamento, que leva horas para terminar? Então, a gente não roda esse SQL lá. A gente não tem que rodar um SQL para carregar tudo, todas as vezes. A gente simplesmente monitora o log de transações e lá no log de transações vai estar escrito assim: update do preço em mais 5%. Esses dados vão ser os alterados. Inseriu mais um produto, atualizou um cliente, deletou uma nota fiscal inválida. Todas as operações registradas no log de transação é que são replicadas pelo replicate para o destino que você escolher, que pode ser outro banco de dados transacional, pode ser um data lake, né, uma plataforma de big data, por exemplo, um Hadoop, pode ser um stream de dados é como se fosse um feed do Facebook, onde os dados vão passando ali na tela e você vai capturando o dado que te interessa, tá? Tem driver para você conectar via Click, via ClickSense, via outras soluções em stream de dados. Uma dessas streams é o Kafka. Tem outras também, tá? Então, a ideia do CDC, pessoal, é Change Data Capture, né? Eu estou capturando a mudança do dado. Change Data Capture, para ficar mais fácil de entender aqui pelo áudio. Então, a gente está capturando a mudança que acontece no dado ao longo do processo. E isso pode ser feito online. Inserir um registro, registrou no log. Registrou no log, eu replico esse registro. E o bloqueio que eu faço na tabela consultando esse dado? Não acontece. Eu não faço select na tabela. Quando eu não faço select, eu não tenho bloqueio de linha, não tem bloqueio de tabela, não tem bloqueio de página, não tem bloqueio de intenção, né, que no SQL Server é um bloco de páginas que precisam ser bloqueadas. Não tem bloqueio. Se eu não tenho bloqueio, eu não interfiro em insert, update e delete. Eu continuo replicando online da origem para o destino. Ok? Muito bem. Pessoal, eu não sei se tem algum espaço para o pessoal fazer pergunta, mas eu vou seguindo aqui, tá? Se tiver algum local aí que o pessoal possa fazer pergunta, estamos aí para respondê-las também. Preciso fazer online, eu posso fazer isso agendado. Pode fazer agendado. Eu vou lendo os logs de transação ao longo do dia, retenho os dados que precisam ser replicados e replico no final do dia. Mas não leio a tabela do modo tradicional, continuo lendo via log de transações. Aí eu uso SAP. No SAP você faz como? Bom, no SAP a gente instala um agente, porque até agora eu não tinha instalado nada. Na origem eu não preciso colocar nenhum componente adicional no Oracle, no SQL Server, nada disso. Agora, não é no SAP, né, no RP, no SCC a gente precisa colocar um componente lá dentro. E o legal é que esse componente ele vai expor as tabelas que a gente tem dentro do SAP, não com aqueles nomes da própria plataforma. Né? Eu vou chutar aqui, TB01050410. Você fala, o que tem aqui dentro? É nota fiscal. Por que o nome da tabela não é nota fiscal? Não é e não vai ser. Nem esse nome, nem o das colunas. Então, em linhas gerais, o que esse agente faz é conseguir exportar ou transacionar esses dados para a sua cópia replicada, mas com os nomes de negócio. Então, lá no outro lado, a gente vai conseguir fazer uma consulta em cima da tabela de faturamento, de notas fiscais, de produtos, ou seja, dos processos de negócio que tem lá dentro do SAP. Tá? Então, eu vou demonstrar para vocês agora aqui ele funcionando. Vou fazer uma replicação simples e rápida, porque o colega meu aqui que está conectado, que é o Fernando Tonial, que todo mundo já deve conhecer, o cara super famoso, ele tem muito mais para falar do que eu, então eu tenho que ser mais ágil aqui na minha apresentação, tá? Mas, de qualquer modo, vamos fazer aqui uma replicação, tá? Olha, gente, tem gente aqui esperando aqui como é que chama? Tá todo mundo aí, Franco? Na sala de espera, gente. Libera a festa. Já liberei aqui. Desculpa aí, eu não tinha visto. Então, aqui, pessoal, estou na interface do Replicate. O Replicate ele é instalado ou no servidor Linux ou no servidor Windows, tá? Pode ser instalado em qualquer um dos dois. E aí, esse Replicate, ele roda via web. Então, eu estou conectado aqui via Google Chrome, por exemplo, e eu vou fazer uma replicação. Essa replicação vai partir de digamos, de um MySQL, que está no meu tutorial. Aqui eu vou entregar esses dados num Postgre ou talvez num Kafka, eu vou decidir aqui ainda. Mas tudo gira em torno, pessoal, desse negócio aqui, ó, chamado endpoint. Endpoint é o meu ponto de acesso, que pode ser origem ou destino, tanto faz, tá? Então, em termos de configuração, eu vou configurar uma replicação basicamente dizendo o seguinte: quantos endpoints eu vou ter? Quantos você tem na sua base aí? Você tem quantos databases? 10? Vou ter 10 endpoints aqui, 10 servidores, né? Então, eu vou adicionar um endpoint aqui. Esse endpoint vai ser de origem
Vamos chamar esse endpoint aqui de MySQL. Vamos colocar de IMAPS. Vai ser uma origem. Vamos colocar aqui o cara como MySQL. Ah, pessoal, tem várias fontes aqui, hein? Olha lá, ó, tem o arquivos, tem o SQL Server, MySQL na Google Cloud, IBM DB2, inclusive em ZOS, que é DB2 em cima de um Linux dentro do mainframe. Então, assim, tem vários tipos de origem aqui, Postgre, Oracle, enfim. Tem uma parafernália aqui de origens, tá? Então, vou colocar aqui, ó, o meu MySQL. Essa tela, ela se autoconfigura de acordo com a origem que a gente tiver atuando, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, é o MySQL. Se é o MySQL, eu tenho que colocar lá os parâmetros correspondentes ao MySQL, tá? Então, volta aqui. Então, colocar aqui o servidor. Vamos colocar ali a porta já tá, vamos colocar a senha. Então, vou botar aqui root e a senha. O modelo de segurança aqui vamos passar para nenhum. Vamos testar a conexão. Feito aqui o teste da conexão, se conectar, ele vai dar o OK aqui em cima. Ok, então eu já tenho conexão para o meu MySQL. Agora eu preciso fazer uma conexão para onde os dados irão, ou eu poderia ter outras conexões aqui. Vou fazer uma nova conexão, só que essa conexão aqui vai ser uma conexão de destino. Esse destino aqui vai ser um PostgreSQL IMAPS. Então, mais uma vez, tem um hall de destinos aqui, não é o mesmo hall de origem, tem mais coisa aqui do que tem lá na origem. Tá? Então, aqui tem Snowflake, aqui tem MySQL, tem umas coisas meio diferentes, tem Kafka, por exemplo, e as origens de destino não são exatamente iguais, então tem coisa aqui que não tem lá na nossa origem. Tá? Então, a configuração agora aqui do Postgre, ele é um target, agora os parâmetros para o Postgre. Obviamente, eu fiz uma cola aqui do lado para tentar agilizar minha vida, então eu já vou colocar essa colinha aqui para a gente agilizar, tá? Database name e esse carinha aqui. Se você puder monitorar as perguntas aí, eu agradeço. Hein? Parece que o chat está piscando ali. Está sob controle, Franco. Pode tocar. Aí, pessoal, configurei aqui uma origem e um destino. Tem outros destinos que eu poderia configurar aqui. Eu até estava preparado aqui para fazer com Kafka também. Já está com os parâmetros aqui selecionados, mas em função do tempo eu vou me manter nesses dois aqui, tá? Então, uma conexão para o MySQL e uma conexão para o nosso Postgre. Tudo gira agora, pessoal, em torno de criar uma tarefa que replique os dados, tá? Então, eu venho aqui no botãozinho aqui na esquerda, nova tarefa, e vou dizer que vai ser do MySQL, o texto que eu quiser aqui, tá? Para o PostgreSQL. Muito bem. Que tipo de replicação eu vou fazer? Ela é unidirecional, ela parte de um lugar e vai para outro. Não é esse texto aqui que está dizendo para onde parte, não, tá? Aqui a tarefa em si nem diz de onde é a origem, nem diz onde é o destino. Ela só diz o tipo que ela é. Ela é unidirecional, ela parte de um lugar e vai para outro. Ela também é full load. Ele vai, na primeira vez, pegar a tabela inteira, fazer realmente uma consulta do tipo select, exportar esses dados e entregar lá no destino. Depois, ele vai manter a atualização constante desses dados. Ele vai aplicar as mudanças, apply changes. Apply change significa que inserir um registro, eu insiro lá. Atualizou um registro, eu atualizo lá. Deletou um registro, eu delito lá. Se eu precisasse também, eu poderia fazer do tipo store change. Store change significa que, na medida que os dados são modificados, eu gravo a versão velha do dado. Então, por exemplo, o cliente mudou de endereço. Qual era o endereço antigo? Não sei, eu não tenho um campo endereço antigo, só tenho um campo endereço. Mas eu mantenho o registro do cliente numa tabela com o mesmo nome, por exemplo, clientes, só que é cliente de histórico. E aí, naquela tabela de histórico, eu mantenho todas as mudanças originais. Seria só eu habilitar aqui, não vou habilitar para essa nossa replicação, tá? Então, criei a tarefa está criada, eu preciso agora dizer para essa tarefa de onde ela parte para onde ela vai. Então, eu só faço assim, ó. Arrasto para cá e arrasto para cá. Pronto, agora eu estou dizendo o caminho que ela vai percorrer aqui. Vai partir do MySQL e vai entregar no Postgre. Mas o que ele vai entregar? Tem um tanto de coisa lá no MySQL. Bom, aí eu venho para a seleção das tabelas. Na seleção das tabelas é que eu vou dizer claramente o que eu quero que replique. Posso replicar uma tabela específica, posso replicar duas tabelinhas, ou posso replicar o modelo de dados inteiro que eu estou acessando num determinado esquema. Então, nesse caso aqui, eu vou replicar tudo. Estou mandando ele pegar todas as tabelas que tem num determinado esquema
do MySQL e jogando esses dados lá no Postgre, tá? Bom, mas o que mais que eu posso fazer? Posso fazer transformações, posso fazer cargas paralelas, posso fazer uma série de coisas, desde que o meu destino suporte. Então, eu poderia fazer uma carga usando partições, eu poderia usar filtros para não levar todos os dados, então aqui eu tenho uma janelinha para a gente colocar essas condições. Posso fazer algumas transformações também, fazer uma transformação boba aqui, que está até no tutorial, ó. Adicionar uma coluna aqui, eu vou colocar aqui, ó, full name. Esse full name, eu vou dizer numa janela de construção de expressões que tem função a perder de vista, operadores, variáveis, tem até para dizer o seguinte, ó, se foi o usuário específico que fez o update no banco de dados, então aí sim eu quero fazer com que a operação aconteça. Então, eu vou chegar aqui e vou falar o seguinte, ó, pega tudo que for, pega o primeiro nome do cara, concatena com espaço, pego e concatena com o último nome do cara, porque é um campo que eu não tenho o nome completo dele. Então, eu vou dar um parse aqui para ver se isso está funcionando mesmo. Vamos botar o nome do meu colega aqui, ó, Fernando Tonial, cara famoso pra caramba. Testo aqui expressão, opa, expressão funciona. Então, esse campo vai ser criado lá no Postgre, ele não tem no MySQL, vai ser criado lá do outro lado. Estou pronto? Estou pronto. Vou salvar aqui, porque senão pode, né, só Jesus salva, então é melhor salvar aqui antes. Salvei aqui, o que eu tenho que fazer agora é dar um play e deixar o negócio acontecer sozinho. Presta atenção, na hora que eu fizer o run aqui, que eu mandar rodar, o que ele vai fazer? Vai mudar de tela sozinho, tá? Então, ele vai passar para o monitoramento do processo de replicação. Depois, em momento oportuno, a gente pode entrar aqui na parte de servidor e ver as configurações de nível de servidor, notificação, agendamento, por exemplo, controle de espaço de memória, disco, enfim, tem um conjunto ali de outras propriedades. Mas aqui, voltando para a tarefa, eu simplesmente vou pegar a tarefa aqui e vou pedir para a tarefa rodar, tá? Então, pego essa tarefinha aqui e dou um run nessa tarefa. Muito bem, pessoal. O que acontece agora? A tarefa começou a rodar, ele vem fazendo a carga completa primeiro. Então, ele está falando o seguinte, ó, já terminei 4 tabelas, estou fazendo outras 4, tem 19 na fila. Que carga é essa? A carga completa. É a carga de exporta tudo e eu vou jogar esse tudo lá do outro lado. Então, tem tabela aqui com 80 mil registros, 100 mil registros, não tem nada muito grande não, mas já é um volume legal para a gente testar o funcionamento. Agora, ó, 19 concluídas, 5 carregando, 0 na fila, concluiu o processo. Pô, bonitinho, né? Então, todas as tabelas já estão lá no Postgre. Então, mas mais do que isso, além das tabelas terem sido trafegadas por Postgre com estrutura e dados completos, a partir de agora, ela está sendo sincronizada o tempo todo. Então, tem um programa aqui que está rodando e ele faz alterações no MySQL de maneira aleatória, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ele inseriu 19.100 registros na tabela de player. Aí, esses 19 mil registros já foram aplicados lá no Postgre. E assim ele vai fazer outras mudanças aqui, ó. 93 registros numa nova transação, aí deve ter mais para baixo aqui, ó. 52, inseriu, deletou, atualizou. Além de insert, update, delete, poderia ter também comandos de DDL, create table, alter table, drop table, mas não tem não, tá? Aqui é só para mostrar que comandos de estrutura também conseguiriam ser transitados. Ou seja, nós estamos fazendo uma replicação online. O que acontece no MySQL é entregue no Postgre. Aqui dá uma visão de throughput, a vazão, né, de quanto que a gente está conseguindo entregar e o tempo que está demorando, a latência que está demorando para uma transação que chegou no MySQL ser entregue dentro do Postgre. Tá? Então, aqui está levando, a última vez levou 6 segundos. Aí vai depender de banda de rede, vai depender de volume, vai depender do número de registros que foram alterados. Então, vai variar um pouquinho isso aqui. Aqui mostra o gráfico dizendo quantas inserções foram feitas, updates e deletes, e pronto. Configuramos uma replicação inteira de um banco de dados para outro. Doeu? Não. Foi rápido? Relativamente rápido. Ah, é tão fácil assim para fazer no mundo real? Quase. Tem umas configurações para fazer no banco de origem, também no banco de destino, que são permissões e tal, para a gente poder ler o log de transações, mas em linhas gerais, não é tão difícil quanto isso que a gente fez aqui. Tá? Óbvio que tem muito mais coisa aqui por trás, tem muito mais solução de transformação, replicação para stream de dados, replicação para Big Data. Então, assim, você viu que aquela hora que a gente estava configurando a tarefa tinha muitas origens e muitos destinos, de tal maneira que a gente consegue fazer uma operação
ficar permanentemente copiando os dados de um lado para o outro no log de transações, sem ofender, sem onerar, é quase zero de percepção do banco de dados de origem. Bem da verdade, o banco de dados de origem mal sabe que ele está sendo consultado, porque a gente, na verdade, está lendo o log de transações. Então, essas 2.000 transações que passaram ali agora, elas passaram meio que desapercebidas lá pelo banco, porque a gente está fazendo consulta. A gente está sempre lendo o log de transações, ok? Muito bem, pessoal. Os dados, uma vez foram replicados, nós tivemos essas pequenas vantagens aqui, né? Todos os dados disponíveis no local que você quer, seja híbrido, nuvem, local, enfim, utilizando essa técnica de CDC que vai no log de transações, que permite a gente colocar os dados num lugar só. Agora, apesar da curta implementação e da facilidade de uso, que são coisas que também a gente pode atribuir aqui ao Replicate, a gente precisa pegar esse dado e preparar esse dado para um consumo mais específico, né? Então, embora aqui a gente esteja falando de replicação, essa replicação pode fazer a ingestão do dado direto, por exemplo, para um data warehouse, que é o que o Toniel vai mostrar aqui para a gente. E aqui já no Replicate, ele não é só o E do ETL, ele já tem um conjunto de regras ali, de tarefas que podem ser utilizadas para melhorar a qualidade dos dados. Ou seja, tem uma parte do T de transformações ali também. O dado chegou onde a gente queria? Chegou numa área de stage, ótimo. Chegou na área de stage, eu quero transformar esses dados numa estrutura consumível pelo pessoal de Analytics. O que eu vou fazer? Vou contratar 5.500 horas de alguém, 2 anos de projeto e vou construir um data warehouse. Não, você vai automatizar o processo, porque agora tem ferramental de data warehouse automation. O automation significa que todas as instruções de ETL, criação de tabela, criação da fato, as suas dimensões, são automáticas. Ah, mas eu vejo isso com desconfiança. Bom, o pessoal que rodava rotinas para poder fazer consulta nos dados há uns 40 anos atrás, também via o comando select com desconfiança, porque lá eles faziam rotinas para poder varrer os registros dentro dos arquivos. Então, quando alguém falou assim, não, agora você só faz assim, ó, select asterisco from tabela, alguém falou assim, não, mas o que ele está fazendo por trás aí? Hoje ninguém pergunta. Hoje ninguém quer saber quais são os comandos que estão por trás de um select asterisco from tabela. Então, na medida que a gente for acostumando com o uso de automação de data warehouse, a gente também vai perceber que a gente vinha de um mundo um pouco mais idade das pedras para um mundo mais tecnológico, né? E onde a gente encaixa esse tipo de solução? Quais são os desafios que ele endereça? Bom, de novo, múltiplas fontes de dados que geralmente estão disponíveis para montar um data warehouse. O problema é que a gente tem que fazer, se não centenas, milhares de instruções de ETL. Estou brincando não, pessoal. É milhares mesmo. Só que esses milhares de rotinas geralmente são feitos por profissionais em algumas ferramentas, profissionais caros, leva muito tempo para a gente construir, leva muito tempo para a gente entregar e leva muito tempo para se adaptar às mudanças regulatórias, mudanças de negócio. Então, assim, Data Warehouse sempre foi visto, inclusive foi impulsionado, a Qlik foi impulsionada pela dispensa do uso do Data Warehouse como modelo associativo em cima do QlikView. Então, por quê? Porque demorava demais para a gente conseguir construir, quando terminava de construir já tinha mudança que tinha que ser feita. Então, extremamente complicado. O que as empresas estão fazendo? A Qlik, inclusive. Eu vou automatizar esse processo. Por que o ClickSense precisa? Não. Porque eu quero atender clientes que vão além do ClickSense. Pode ter cliente em ClickSense? Pode. Ele vai fazer uso desse modelo aqui? Vai, claro. Mas não tem outras ferramentas? Não tem outras soluções? Às vezes eu quero integrar com Python, com R, quero usar outras ferramentas de mercado na parte de visual que precisam desse tipo de estrutura. Bom, o que eu posso fazer por elas? Automatizar o processo. Esse processo pode ser automatizado com basicamente 3 maneiras. O Toniel vai mostrar uma delas aqui para a gente. Primeiro eu posso ler o banco de dados e fazer uma engenharia reversa para poder adiantar o meu trabalho de modelagem. Ou seja, o próprio Compose, que é o nome da solução, ele lê quais são os relacionamentos, chaves primárias e estrangeiras, em constraints que estão definidos dentro dos databases e infere ali os relacionamentos. Ah, Franco, mas o meu não tem, não. Meu banco de dados aqui não tem relacionamento nenhum. O relacionamento é só lógica, é só aqui na cabeça. Ó. Não tem relacionamento físico nenhum. Ok, não tem problema. A gente pode desenhar isso numa ferramenta de modelagem, por exemplo, o Euring da vida, e essa ferramenta de modelagem, depois a gente vai apontar quais são as tabelas físicas. Ah, mas eu não quero usar o Euring, não. Ok, então você ainda pode pegar cada tabelinha e relacionar manualmente dentro do Compose. Então, tem os 3 mecanismos. Ou ele faz a engenharia reversa, ou você diz para ele quais as ligações,
via uma ferramenta externa como o Erin, uma ferramenta de modelagem, ou você modela já dentro do próprio Compose. O fato é que quando isso acontecer, ele vai gerar todos os DDLs, todos os comandos de construção, de extração, de transformação, de carga e de derivação das tabelas fatos e as suas dimensões. Isso que a gente está comentando aqui automatizou o processo de criação do DW de tal maneira que a gente consegue fazer uma construção de DW do zero até a tabela fato, até uma tabela agregada numa apresentação como essa que a gente vai fazer agora. Quando que a gente tinha a chance de fazer isso numa demonstração? Não tem, porque se for fazer manualmente com qualquer outra ferramenta que não seja automation, a gente vai ter que gastar uma semaninha, 2 aí, mesmo com tudo muito preparado, para a gente brincar de fazer 3 ou 4 tabelinhas aí navegando de uma ponta até a outra, tá? Suporta inúmeras soluções, o Daniel vai mostrar para a gente aí em cima, acho que de Oracle, mas a gente tem um ambiente nosso aqui com Oracle, essa que ele serve. Também, obviamente, permite as transformações, monitora todo o processo de ponta a ponta e gera documentação automaticamente.